Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos relembrar o que é um segmento de reta, reta paralela e reta perpendicular. Segmento de reta significa um pedaço de uma reta. Significa que vai ter começo e fim. Ela pode ser identificada por letras e tem um tracinho em cima. Então, um segmento de reta AB significa que eu vou partir de um ponto A e vou chegar a um ponto B e vou traçar uma reta. Mas se vocês perceberem, ela tem começo e fim. Essa é a diferença de uma reta que não tem fim. Um exemplo. Olha uma reta, ó, isso é uma reta. Ela está indicando que ela não tem final, eu poderia seguir com ela. Agora, o segmento de reta, não, ele tem início e fim. Vamos fazer outro segmento de reta? Por exemplo, FG. Eu posso fazer uma reta vertical, um ponto F até o ponto G. Um segmento de reta. Olha, teve começo e fim. Agora, se eu for levar um exemplo, HI, segmento de reta. Eu não posso fazer assim, olha. Porque aí não seria reta, seria uma curva. Então, quando eu digo segmento de reta, tem que realmente ser uma reta. Ela pode estar na vertical, pode estar um pouco inclinada, pode estar na horizontal, mas tem que ser reta. Tá bem? Aqui, olha, o que aconteceu. Se eu fizer uma curva, está errado esse traçado meu. Não seria uma reta, seria uma curva. Agora nós vamos mudar. Agora que nós já entendemos o que é um segmento de reta, nós vamos passar para as retas paralelas. Vamos ver novamente? Vocês já aprenderam que elas não têm ponto em comum, elas não terminam, possuem a mesma distância entre elas, elas podem ser largas, podem ser mais estreitas, mas elas têm a mesma distância. Então, elas podem estar no sentido horizontal, inclinadas, sentido vertical, mas elas têm algo em comum e elas não se cruzam. Então, são retas paralelas. Retas paralelas. Olha, eu formei uma reta paralela. Exemplo de uma reta paralela. A faixa de pedestre. Olha, são retas paralelas. Olha, o mesmo espaço entre elas e elas não se cruzam. Correto? Agora vamos ver o que são retas perpendiculares. Um nome difícil, né, galerinha? Perpendiculares. Elas se cruzam em algum ponto. Olha, elas se encontrando, ó. Se encontraram aqui. Elas se cruzam em algum ponto. E, além disso, elas formam um ângulo de 90 graus. O que significa um ângulo de 90 graus, turminha? Significa que quando elas se cruzam, elas formam um ângulo que a gente mede com o transferidor, que vocês vão aprender numa próxima aula. É um medidor de ângulos. E quando elas se encontram, elas formam esse ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus só é formado quando elas estão retinhas. Quer ver um exemplo que não dá certo? Se eu fizesse uma reta assim, olha. Aqui não está formando um ângulo de 90 graus, porque não está retinho, ele está inclinado. Então, não seria uma reta perpendicular, ela teria outro nome que
que vocês vão aprender num próximo momento. A reta perpendicular é aquela que ela está retinha, uma com a outra, quando se cruzam, estão retinhas, olha, retinhas. Se fizer assim como o ponteiro do relógio, já não é uma reta perpendicular, ela leva outro nome, tá bem? Vamos ver um exemplo de reta perpendicular? As ruas quando têm as esquinas, elas formam esse ângulo, olha. Aqui elas se encontraram e formaram retinho o ângulo de 90 graus. Então, esse pedacinho formou uma reta perpendicular. Aqui, paralela, olha, uma paralela da outra, ó. Aqui, elas também são paralelas, só que entre elas também formam retas perpendiculares, que são aonde elas se cruzam e formam o ângulo de 90 graus. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau, até a próxima aula.